noite a todos. Boa noite. Em nome de Deus que nós estamos aqui reunidos para mais um estudo à luz da doutrina espírita. Bom, o nosso estudo de hoje vai ser a respeito da parábola do tesouro escondido e da pérola. Contudo, antes de nós iniciarmos propriamente o estudo a qual nós somos convidados, eu gostaria de falar algumas coisas que também são importantes, porque eu estava aqui pensando, enquanto a Érica ia proferindo a oração, e aí eu fiquei pensando, porque na primeira prece que foi feita, que aliás essa prece está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma daquelas preces que Kardec deixa descrita, e é importante ressaltar que não são preces para serem decoradas, mas são preces, porque o Allan Kardec, qual que é o objetivo de Allan Kardec? É porque a oração ela tem que vir do coração, porque algumas pessoas perguntam, tudo bem, eu sei disso, mas por que Allan Kardec descreveu diversas preces no Evangelho segundo o Espiritismo? Está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um roteiro de preces. Por que existe isso? Porque o Allan Kardec, sobre a orientação dos espíritos, ele vem nos orientar, nos dirigir. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer orações, não sabem como. Então aquilo ali não é algo para ser decorado, é algo, olha, isso aqui é uma diretriz. Você pode seguir esse roteiro, esse caminho, desde que venha do coração. Então, quando a gente está proferindo uma prece, é algo que vem do coração. Então, Allan Kardec, ele nos ajuda, ele nos orienta. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 28, disposto a respeito das preces. E o que é importante ressaltar também, na oração que foi feita, que foi lida, é que está descrito assim: afasta o mal de mim, não é isso que diz? Afasta o mal de mim. Ali está descrito como os espíritos, né? Afasta os espíritos do mal. Mas isso é um processo transitório. É um processo transitório. O mal é transitório. A única coisa que é permanente é o bem, porque o bem vem de Deus. Todas as outras coisas que são contrárias a Deus são transitórias. Elas existem, o mal existe. Ele só não foi criado por Deus, é uma escolha nossa. Então, é uma escolha enquanto eu estou em ignorância. E é um processo, a ignorância é um processo transitório. Libertando-se da ignorância, nós vamos nos aproximar cada vez mais do bem. Então veja bem, ali está dizendo, afasta o mal e aproxima o bem, não é? Mas como que acontece isso? Como que eu posso afastar? Basta eu proferir uma oração que o mal é afastado? É assim? Não, a gente sabe que não. O que é necessário fazer para o mal afastar de mim? O que é necessário? As ações e atitudes. Isso. E é sobre isso que nós viemos falar aqui hoje. O nosso estudo, eu gosto de chamar assim porque a gente gosta de aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Então é algo um pouco mais didático, mais profundo. A doutrina espírita ela já está aqui há bastante tempo. Então, e mesmo aqueles que estão vindo pela primeira vez, não tem problema, nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais. É importante a gente participar de grupos de estudo, porque é nos grupos de estudo que cada um vai contribuindo com o outro, cada um dá. Eu não posso chegar aqui e falar, isso que nós vamos fazer aqui é só algo para trazer alguns conhecimentos. A gente não está vindo aqui para dizer, é assim que deve ser interpretado, é dessa forma. A única autoridade que pode chegar e dizer é assim que deve ser interpretado é Jesus. Só o Cristo. Nós viemos dar a nossa contribuição. Aqui, no nosso caso, com base na doutrina espírita. Então, qual que é o propósito das religiões? Darem as suas contribuições às religiões. Quaisquer que elas sejam, desde que a diretriz seja o Cristo. O propósito das religiões é formar cidadãos cristãos. Formar cristãos. Esse é o propósito da religião. Perdemos muito tempo digladiando uns com os outros, do ponto de vista de
de estabelecer qual que é a melhor religião, quando na verdade nós deveríamos analisar é o quanto que a minha religião, aquela que eu adotei, ela é melhor para mim. Mas e para o meu vizinho? Ele faz a escolha dele. Mas para mim, essa que eu escolhi, ela tem que contribuir para que eu seja alguém melhor. Então esse é o propósito. E esse é o propósito a qual nós viemos aqui. Nós íamos falar então a respeito da parábola do tesouro escondido e da pérola. E é importante ressaltar que todos nós, temos um tesouro escondido que é importante nós valorizarmos e cultivarmos. Eu vou dizer que nós temos sementes plantadas em nós. Nós temos sementes. Porque a semente ela precisa ser cultivada. Tem pessoas que têm boas intenções, mas se elas não são colocadas a efeito, elas vão perdendo seu valor. O André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz: tem pessoas que fazem 1000 projetos maravilhosos, planejam, mas em 10 anos não conseguem colocar em prática nenhum. Então o que adiantam esses 100 projetos maravilhosos? O que adianta nós termos um tesouro se ele está escondido? Mas que tesouro que é esse? Bom, é isso que nós vamos tratar. Então primeiro nós vamos ler, a gente tem aqui uma passagem do Evangelho. Inclusive esse é um estudo que nós fizemos recentemente. Vamos abordar algumas coisas e vamos tratar algumas coisas um pouco diferentes também do que falamos na semana passada, em outro local, tá? Mas o que nós temos aqui é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Então a gente vai trabalhar o capítulo 13, versículo 44, 45 e 46. Com bastante cuidado. Claro que para a gente aprofundar nesses versículos, são 3 versículos. São 3 versículos. O ideal é que a gente estude cada versículo. Por exemplo, a gente está em casa, você vai ler a Bíblia. Então o ideal é que você leia um versículo por vez, toda noite. Pegue a Bíblia e leia um versículo. Pega lá um capítulo da Bíblia e leia um versículo. E medite sobre ele. Não, eu quero ler a Bíblia toda e vou ler. Mas você está entendendo o que está lendo? Nós temos diversos vocábulos na Bíblia que está traduzida para o português, claro. Mas é importante ressaltar que a Bíblia não foi escrita em português. Não foi. Os textos do Antigo Testamento estão em hebraico, o do Novo Testamento estão em grego. É um grego muito antigo e é um grego, digamos assim, nós chamamos de koiné, são os koiné, que é o grego do Novo Testamento. Ou seja, é o grego do burgo, que as pessoas falavam. As pessoas falavam no dia a dia. Não era a linguagem dos aristocratas, das pessoas, não. Era a linguagem do burgo, das pessoas ali. Então a gente tem que estar atento em cada palavra, cada vocábulo. Hoje em dia nós temos aí dicionários do grego para o português, então isso nos ajuda muito nos estudos. Então vamos lá. A parábola é assim, é Jesus que está dizendo, que está transmitindo o ensinamento. E é importante porque ele faz uma comparação do reino de Deus, para a gente entender. E ele faz com muita simplicidade. Jesus ele utiliza a simplicidade em tudo, porque ele está falando para todo mundo. Para todo mundo. Quando Jesus vai dialogar, quando ele vai transmitir um ensinamento mais profundo, ele chama os apóstolos em particular. Mas quando ele vai transmitir uma lição geral, e aí ele utiliza toda aquela simplicidade. Então ele faz uma comparação. Jesus está falando para pescadores, para pessoas que cultivam a terra.
Qual que é a intenção de Jesus? Que todos possam entender. Todos. Então ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo zelo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então essa é a parábola. Veja bem. Jesus ele faz uma comparação do reino de Deus. Mas aqui está reino dos céus. É a mesma coisa. Porque esse livro é o Evangelho segundo Mateus, então ele é atribuído a um judeu. Esse livro é atribuído a um judeu. Então, o judeu ortodoxo, que é aqui o caso, ele não profere o nome de Deus em vão. Tanto que o nome de Deus em vão, no hebraico, utiliza-se o tetagrama. Ou seja, não utiliza as vogais, são as consoantes, para que se não profira o nome de Deus. Então ele fala reino dos céus, mas é a mesma coisa, tá? Muito embora cada um tenha o seu caráter, a gente pode entender o reino dos céus como os planos celestes, os planos mais elevados, as colônias espirituais mais evoluídas, e o reino de Deus como construção no nosso coração. E a gente vai entender isso aqui, tá? Mas aqui, a título para o nosso entendimento do nosso estudo, é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. Até porque quem está proferindo o evangelho é um judeu. Se fosse Lucas, por exemplo, que não era judeu, ele falaria reino de Deus, tá? Então é a mesma coisa. E interessante é que Jesus, na sua inteligência, na sua sabedoria gigantesca, olha a comparação que ele fala. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Depois, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um negociante. Olha que interessante. Jesus utiliza dois elementos importantíssimos aqui: um campo e um negociante. Quando você escuta isso, um campo e um negociante, o que vem à mente de você? O que você pensa quando se fala assim, é um campo? É um campo. O campo denota o quê? O que um campo traz? Que tipo de entendimento que o campo traz? Você tem um campo, obviamente você vai plantar. No processo de plantio, o que a gente faz? É necessário o quê? E dá para colher. E isso significa que a gente está fazendo o quê? Nós estamos trabalhando, né? É necessário trabalhar. É possível ter um campo um campo produtivo sem trabalho? Não. O campo, para ele ser produtivo, tem que ter alguém que trabalha. Então olha a inteligência, olha a sabedoria do Cristo. Ele está fazendo uma comparação utilizando um local de trabalho. Um local de trabalho. Não é um local de ociosidade. Jesus poderia utilizar o exemplo de uma rede para descanso. Ele poderia utilizar uma cadeira onde as pessoas sentam, uma cama onde as pessoas deitam. Não, mas ele está utilizando um campo, que é um local de trabalho. Os tesouros estão escondidos dentro de nós. O nosso íntimo é igual a esse campo aqui. É um local de trabalho. Aonde eu não trabalho, o campo fica ocioso. O que acontece quando o campo fica ocioso? Tem um campo lá, uma fazenda, só que o fazendeiro não trabalha a terra. O que acontece com essa terra? Ela morre, seca, está improdutiva essa terra. Agora vamos analisar o nosso coração. Quando a gente não trabalha, quando nós não trabalhamos os nossos sentimentos, o que acontece? Quando eu não cuido dos meus sentimentos, outra pessoa, outro ser, outra energia vai cuidar. É por isso que Jesus sempre enfoca: vigiai.
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque se eu não estou trabalhando meu campo está livre para ser invadido por qualquer um, por qualquer entidade, por qualquer energia. É isso que acontece quando nós entramos em depressão, porque nós não estamos vigiando os nossos sentimentos. Porque a depressão, ela não começa no estado... Não, a depressão, ela começa um pouquinho assim, ó. É uma tristeza aqui, é uma tristeza ali, e aí eu não cuido disso. E aí só vai tomando conta. Quando eu vou perceber, eu já estou em depressão. O ódio, por exemplo. O ódio não começa com ódio. Essa energia, ela começa com uma raiva, com um descontentamento. E aí eu vou deixando improdutivo. Eu vou deixando, até que toma conta. E aí quando a gente percebe, eu já estou sentindo ódio daquela pessoa. Já estou sentindo ódio daquela situação. É porque o meu campo interior está improdutivo. Eu tenho sim uma semente maravilhosa dentro de mim, que Jesus plantou no coração de cada um, que é o terreno, é o campo que Jesus está falando. O campo que Jesus está falando aqui é o campo do nosso interior. Quando Jesus utiliza o vocábulo casa, é a casa mental, é a casa do coração. Quando Jesus utiliza o campo também, é interior, gente. É interior. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque Jesus, ele faz comparações. Ele compara as coisas. Então não é literal. A maioria dos ensinamentos do Cristo não são profundos. Então, Jesus está falando. E por que ele diz assim? Quando alguém encontra um tesouro maravilhoso, ele vai e vende tudo que tem para adquirir esse tesouro. O que significa vender, gente? Esse vocábulo lá do grego, que foi traduzido para o português como comprar, tem um significado muito profundo. A Bíblia não foi escrita em português. Então espera aí. Calma. Então olha só. Esse vocábulo que foi traduzido como comprar, veja bem, vamos fazer aqui uma comparação. Quando eu compro uma coisa, essa coisa me pertence, não é? Não, por exemplo, aliás, eu vou reformular aqui, eu utilizei o vocábulo errado. Quando eu vendo uma coisa, essa coisa ainda me pertence, não é? Por quê? Você vendeu. Não, porque eu vendi, né, mesmo? Eu vendi. Então, se eu vendi, ela não me pertence mais. Olha, então a gente precisa entender por quê. O que Jesus está querendo dizer aqui? Desapegue daquilo que não é valoroso para você. O que é mais valoroso para esse homem aqui? Ele encontrou um grande tesouro. Então ele vendeu tudo aquilo que era de menor valor para ele. Todas as coisas têm valores para nós. Tem pessoas que querem se apossar da religião. Infelizmente. Aliás, antes de dizer isso, eu quero contar uma coisinha para vocês. Gostaria que vocês me ajudassem também. Quem aqui já ouviu falar de Hanan? Hanan é uma personagem que não é muito conhecida, né? No estudo da semana passada também poucas pessoas o conheciam. Mas eu vou falar uma outra personagem aqui, eu acho que vocês vão identificar. Caifás. Quem é que conhece, que já ouviu falar de Caifás? Ah, Caifás sim, né? Caifás era genro de Hanan. E quem era Hanan? O Hanan, ele era o sumo sacerdote na época de Jesus. Caifás era o sacerdote, estava abaixo do sumo sacerdote. Hanan, ele pertencia à família de Hanan e era uma família poderosíssima na época do Cristo. Muito antes de Jesus, porque a família de Hanan, se não me engano, já estava há mais ou menos 50 anos no poder, já na época do Cristo. E depois do Cristo também, quando, por exemplo, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito Vespasiano, quem estava no poder ainda era um Hanan. Olha para vocês, tem uma ideia. No ano 70 da era cristã, ainda era um Hanan que estava no poder. Mas qual que é a importância disso para nós, Lari? Calma aí. Olha só. Hanan,
foi um dos principais, junto com seu genro Caifás, pela crucificação de Jesus. Foi Hanã que se aproximou de Judas. Foi Hanã que se aproximou de Judas. Qual que era a intenção de Judas? Judas, a intenção dele era que Jesus assumisse o seu papel, na visão dele. Porque os judeus, lá no Antigo Testamento, foi dito pelos profetas que Deus enviaria um rei que iria dar a vitória para o povo. Então, Judas era judeu. Então, ele observava e respeitava as leis judias. E ele achava estranha a conduta de Jesus, porque ele era simples, humilde, e Judas pensava assim: como que esse homem pode ser o rei? Como que ele vai libertar o povo se ele fica aqui na humildade, na simplicidade, conversando com o povo comum? Ele tem que ir lá para o Senado, assumir o poder. E ele sempre chegava para Jesus e falava isso. E o Cristo falava: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Porque no Antigo Testamento, algumas coisas não foram compreendidas adequadamente, foram transmitidas daquela forma. Então, Tiago chamou a atenção de Judas algumas vezes: olha, essa sua conduta vai te desvirtuar, meu irmão. Escuta Jesus. Mas ele foi se deixando levar pela ganância. Ele queria, Judas tinha boas intenções, ele queria que Jesus assumisse o poder à força e reinasse, como estava escrito no Antigo Testamento. Então Hanã chega para ele e fala: olha, se você entregar Jesus para a gente, nós vamos colocar ele no devido lugar dele. Nossa. E aí Judas entregou Jesus. Tudo bem, nós vamos nos reunir naquele lugar. E lá, aí ele entregou aonde que Jesus ia se reunir. E lá Hanã enviou seus soldados para prender Jesus. Hanã foi um dos principais responsáveis pela prisão, por ter enganado, entre aspas, Judas. Por que eu falo entre aspas? Porque Judas não estava vigiando seu coração. Por ele não estar vigiando seu coração, o mal tomou conta. A ganância. Ele queria que Jesus fosse poderoso, rico, assumisse o poder do Senado. Então, Hanã foi um dos principais responsáveis pela prisão e pela crucificação de Jesus. Foi Hanã que instigou a multidão a escolher Barrabás ao invés de Jesus. Isso são histórias, gente, que muitas vezes não estão descritas na Bíblia. Por quê? A Bíblia não é um tratado histórico. A Bíblia, o objetivo dela é focar nos conteúdos morais. Se a Bíblia fosse tratar de história, seria um livro, como João diz, não caberiam na Bíblia. Então nós temos livros históricos que contam isso. Por exemplo, Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu ali praticamente na época de Jesus, e ele foi fazendo anotações. Importantíssimo a gente conhecer o Flávio Joséfo, porque ele traz informações históricas para a gente entender o que está acontecendo aqui. Entre outros historiadores que a gente tem. Humberto de Campos conta essas histórias para a gente, de Judas. E é importante a gente conhecer. Mas o que Hanã tem a ver com o estudo moral que a gente está trazendo aqui? Porque Hanã, esqueçam a personalidade, o homem Hanã. Porque nós estamos falando aqui do mundo. Hanã representa os interesses do mundo. Os interesses do mundo. Então Hanã, ele detinha o poder naquela época. Ele era a autoridade, ele era o sumo sacerdote. Mas é um poder transitório. É o poder do mundo. Por isso que Jesus diz: vai e vende o que você tem e compra esse tesouro, que é o reino de Deus. Porque os poderes do mundo são transitórios. São transitórios. Nós não estamos dizendo aqui, é claro, por que eu disse que existem pessoas que se apossam da religião? Porque eles pensam que você só vai ter salvação se você fizer o que eu mando. Você só vai encontrar o caminho se for através da minha instituição. Ninguém pode se apossar dos ensinamentos do Cristo.
Mas para eu discernir o que é certo e o que é errado, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, para ter condições de discernir. Porque, gente, carro é importante? Carro é importante? É. Claro que é. Claro que é. Eu vou chegar aqui e falar para você, olha, vende seu carro e doa todo o dinheiro para a instituição, para a casa espírita. Você vai ter dificuldade para chegar aqui. Porque o seu carro vai te possibilitar chegar aqui com um pouco mais de conforto. Então o carro é importante. É importante. A casa é importante? É, claro que é. Porque é um lugar onde eu vou abrigar a minha família. Se eu vender a minha casa e der o dinheiro para a instituição, onde eu vou morar? Aí eu vou virar um fardo para a instituição. Aí a instituição vai ter que fazer caridade para mim. Mas por que você não cuidou da sua casa então? Roupa é importante, casa é importante, carro é importante, ter um bom emprego é importante. Ninguém está dizendo para você abandonar tudo isso. E se disser, do nosso ponto de vista, está errado. Porque se você abrir mão de tudo isso, você vai se tornar um fardo para alguém. Jesus já deixou muito bem claro, o trabalhador é digno do seu salário. Então, Jesus está dizendo que ele tem que ter um salário, tem que trabalhar. Eu não posso ser um fardo para outra pessoa. O que Jesus diz é, não se apegue a essas coisas, aí sim. Porque o carro que eu detenho, a casa que eu detenho, as roupas que eu detenho, o emprego que eu detenho, o salário que eu ganho, tudo isso é transitório, tudo isso vai passar. E o que vai permanecer é o que está aqui, é o que eu conquistei aqui e no meu coração. É isso que vai permanecer. Cuide da sua casa, tenha sim o seu carro, se você puder, mas não se apegue a isso. Sabe por quê? Porque acumular e se apegar a essas coisas só vai gerar problemas para você. A quantidade de espíritos lá no plano espiritual, tristes, magoados, porque a família está brigando por causa dos bens materiais. A pessoa nem desencarnou, nem desligou do corpo físico ainda, e a família já está lá no velório brigando. E a casa, e o inventário? E o carro? Não, o carro é meu. O carro é meu. Fui eu que cuidei. Fui eu que fiquei com ele até o fim. Não, a casa é minha. Não, aquele lote lá, aquela fazenda é minha. Olha aí, olha aí. Então cuide de todas essas coisas, mas não se apegue a elas. Porque quando eu desencarnar, quando você desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós não poderemos levar isso. Vai ficar no mundo. E quem vai administrar isso é quem vai ficar. Agora, o amor que eu tenho no meu coração, quem é que vai levar? Sou eu e aquelas pessoas com as quais eu compartilhei. Mas ninguém pode herdar o que eu conquistei aqui. E nem aqui. O conhecimento e a moralidade é nosso, ninguém pode tomar. Não existe ladrão, não existe traça, não existe ferrugem que possam destruir o que eu tenho dentro de mim. É isso que Jesus está dizendo. É isso. Venda o que você tem significa não se apegue a isso. Tenha isso sim, mas tem coisas mais importantes que você deve cuidar. Porque tem pessoas que se preocupam tanto com a casa, tanto, que se esquece da casa mental. Se preocupa tanto com a casa material e se esquece da casa mental. E se eu não cuidar da casa mental, outra coisa vai entrar aqui. Coisas que eu não gosto, que eu não quero. Então é importante ter isso, material, é importante. Senão nós nem estaríamos aqui. Temos que cuidar desses tijolos, dessas paredes, sim. Mas também cuidar do nosso interior. A quantidade de pessoas que estão com depressão, com sentimentos impuros, inadequados. Pessoas que não trabalham o cérebro, não trabalham a mente, não estudam. O ideal é que nós aprendamos uma coisa nova todos os dias. A quantidade de AVCs que estão acontecendo, que estão ocorrendo, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles morrem, criam novas sinapses, à medida que nós os trabalhamos.
A pessoa que não estuda, é estudar. Lê um livro, que não lê. Não estou falando ficar em celular. Não estou falando ler um livro. Você pode até estar no celular, mas lendo alguma coisa útil, aprendendo alguma coisa útil. Porque isso nós vamos estar trabalhando o nosso cérebro com coisas boas, adequadas. Isso é administrar os nossos tesouros. Porque não adianta nada eu vender tudo que eu tenho e adquirir esse tesouro e não cultivá-lo. São as ervas daninhas no nosso campo que a gente precisa cultivar. Criança, por exemplo, não adianta o pai e a mãe falar para a criança: filho, você tem que ler, você tem que fazer o dever de casa. Mas quais são os hábitos dos pais? Os pais leem? Os pais estudam? Porque a criança ela vai entender o exemplo. Eu trabalho com crianças e adolescentes, eu falo com propriedade. Não adianta. Esses dias, o tarefeiro até ficou com raiva de mim, o trabalhador ficou com raiva, mas paciência, a raiva é dele, né? Não é minha. Cada um fica com o que quer. Eu não aceitei a raiva para mim. Mas eu cheguei com um trabalhador na minha instituição de trabalho, eu trabalho numa escola, então eu cheguei para ele e falei: olha, você tem que cuidar da sua ferramenta de trabalho. Isso é uma escola, gente, escola. Ele está falando a respeito do e-mail. Você tem que cuidar do seu e-mail, porque se você não cuidar, seu e-mail ele é abrigado num servidor. A prefeitura paga por abrigar, a prefeitura paga a Google por abrigar esse endereço de e-mail num servidor. Se você não está utilizando seu servidor, a prefeitura vai lá e vai cancelar, para ela não ter que pagar algo que você não está utilizando. Porque o professor veio reclamar que o e-mail dele não estava funcionando. Ele falou: não está funcionando porque você não acessa. Se você ficar mais de 30 dias sem acessar o seu e-mail, você vai perder. E aí eu fui explicando: olha, a prefeitura paga por isso, esse e-mail está hospedado lá no servidor, tem que pagar a Google, então você tem que utilizar e tal. E aí a pessoa ficou com raiva ainda por eu ter chamado a atenção, porque eu falei assim: olha, você é professor, imagina você falar para o seu aluno assim: por que você não fez o seu dever de casa? Por que você não fez? Como que o seu aluno vai te atender se você não está fazendo o seu dever de casa? Porque é dever de casa do professor administrar o seu e-mail. Falei para ele e ficou com raiva. Como que eu vou chegar para uma criança e falar para ela: faça o dever de casa? A professora mandou ler esse livro, vamos ler. Mas o pai e a mãe não têm o hábito da leitura. E aí joga a responsabilidade para o professor. Como que o professor vai conseguir convencer essa criança de que é necessário ler, estudar, se em casa não existe esse hábito? Sabe, gente? São os nossos comportamentos na sociedade. É comportamento. Sabe? A gente percebe quando que há uma construção do reino de Deus e quando não há. E exemplos simples do dia a dia. Esses dias eu estava no supermercado, colocando aqui exemplos do nosso dia a dia. Eu estava no supermercado, estava passando para pagar as compras no caixa, e a pessoa que estava na minha frente atravessou o carrinho assim, no corredor do caixa, pagou as compras e foi embora. E deixou o carrinho para trás, atravessado. Antes de eu passar a minha compra, eu tive que pegar o carrinho, colocar um pouco mais para frente, passar as minhas compras e depois levar o carrinho para o local dele, para que outra pessoa não fosse prejudicada como eu fui. E eu nem usei carrinho de compras, mas eu tive que pegar o carrinho de outra pessoa e levar. São os nossos comportamentos na sociedade. A pessoa não pensa no outro que vai vir depois dela. Estaciona o carro na garagem de deficiente. Não pensa no outro que está vindo. Eu estou atrás de alguém e alguém está atrás de mim. Então eu tenho que pensar quem está na minha frente e quem está atrás, para não prejudicar ninguém. São comportamentos da sociedade, porque eu não estou falando de perfeição. Estou falando de comportamentos sociais. Isso é o que determina se uma pessoa é cristã ou não. Ou não. E aí eu fico pensando assim, essa mãe, esse pai que deixou o carrinho atravessado ali, vai chegar em casa e falar assim: filho, guarda seus brinquedos, não deixa no caminho não. Mamãe, mas a senhora deixou o carrinho lá no corredor? São essas, as crianças são inteligentíssimas. Inteligentíssimas.
Se nós observarmos e não formos orgulhosos, elas nos ensinam. As crianças ensinam os pais. Os pais é que algumas vezes são orgulhosos demais para aprender com elas. O professor aprende com a criança se ele não for orgulhoso demais. Aprende com o aluno. O trabalhador aprende com outro colega de trabalho. E nós vamos aprendendo. São comportamentos, gente. Não adianta eu acabar de sair de uma reunião espírita ou numa igreja evangélica ou católica que seja, acabei de ouvir o sermão do padre e estou eu novamente lá fora cometendo as mesmas coisas de antes de eu entrar na igreja. Então, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar diariamente. Diariamente. São comportamentos sociais que determinam se eu estou construindo o reino de Deus ou não. Olha que interessante. Por que eu falei de Hanã? Porque Hanã se encontra com Jesus. Hanã se encontrou com Jesus antes de enviá-lo para a crucificação. Hanã conheceu Jesus. Não está no Evangelho, mas Humberto de Campos, veja bem, gente, o próprio João, ele disse isso. Jesus fez muitas coisas que não estão descritas aqui. Mas se eu fosse descrever tudo que ele fez, não caberiam nesses livros. Então, o autor, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus é considerado, é chamado o publicano. Muito embora a gente não tenha certeza se esse Mateus aqui era o apóstolo do Cristo, mas isso não importa. A gente sabe que ele era judeu. Porque a gente percebe isso nos hebraísmos encontrados no grego que ele utiliza. Então a gente sabe que era um judeu. Pode ser esse Mateus o apóstolo do Cristo? Pode. O Evangelho segundo Marcos, que anteriormente era chamado Recordações de Pedro. Por quê, gente? Porque João Marcos acredita-se que esse Marcos aqui, do Evangelho, seja um sobrinho de Pedro. Então ele escreveu esse Evangelho de acordo com o que o seu tio ia falando para ele. Por isso que antigamente ele chamava Recordações de Pedro. Lá na Vulgata Latina é que foi descrito Evangelho segundo Mateus. Jerônimo colocou, quando ele traduziu a Vulgata Latina, então ele descreveu. Porque os textos não vinham com a assinatura dos autores. Então, foi Jerônimo que descreveu Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Muitos estudiosos, alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de João foi escrito, por exemplo, por seus discípulos, de acordo com as anotações de João. Pode falar. Então, mas se você me permite, pode. A palavra de benevolência e de ânimo às pessoas é o seguinte, só para que todos também tenham um pouco de tranquilidade. Ninguém engorda da noite para o dia, ninguém emagrece da noite para o dia. Né? Então a gente tem que estar muito vigilante. Mas aquelas pessoas que talvez estão um pouco desanimadas, que acham que nunca mudam, que não tem mais esperança, elas podem ter, né? Ou seja, essa mudança diária que você diz, ela pode ser com um gesto, né? Isso, ou seja, um degrau após o outro. Então ninguém precisa também assim apavorar. Se a gente for um pouquinho, né? Eu acho assim, é só deixar assim claro isso para que ninguém desanime, para que ninguém ache que a mudança tenha que ser radical da noite para o dia. Claro. O nosso objetivo é justamente focar nesse sentido. A gente precisa mudar. Mas é claro que essas coisas, até porque nós focamos aqui, olha, nós não estamos falando de perfeição. São hábitos sociais que a gente já precisa ir mudando diariamente. Porque eu fico pensando assim, sabe? E o que você fala é muito importante. Porque tem pessoas que chegam, e aí existem aqueles que se apropriam disso. As pessoas às vezes chegam desesperadas na igreja. Eu sou pecador. Eu sou... Calma. Vai devagar. Porque, assim, Jesus, ele não perde a esperança. Não perdeu e jamais perderá a esperança na humanidade. Até porque ele diz, eu não perderei nenhuma das ovelhas que o meu Pai confiou. Então, o nosso objetivo é apenas focar no sentido de que precisa acontecer alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer. Mas é claro, uma pessoa que está, vamos colocar, uma pessoa ela pesa 100 quilos.
ela não vai deixar de pesar 100 quilos amanhã, mas ela pode pesar 99,900 gramas. Se você me permite, claro. Foi até que eu lembrei, porque não só daqui da casa, mas uma Unimed está fazendo uma campanha interessante, que ela começa dizendo o seguinte: vamos correr 10 minutos. Ah, mas 10 minutos é muito. Vamos correr 9, vamos correr 7, vamos correr 6, vamos correr 1. Né? Então, se essa mudança diária começar com um hábito, então, assim, a minha palavra é só no sentido assim, que ninguém desanime, que ninguém acha que entenda que essa mudança, de pouquinho em pouquinho, uns conseguem dar 2 passos, 3, mas mesmo aquele que não conseguir, tem um pouco de esperança, saiba que vai conseguir. E vai acontecer. Eu espero que as minhas palavras não estejam sendo rudes e fortes demais, para mudar isso, né? Para que não seja, porque o foco é justamente esse. O nosso objetivo, por exemplo, quando a gente fala isso aqui, é para despertar alguma coisa em nós, para fazer, opa, eu preciso mudar. Eu tenho absoluta certeza, gente. Uma pessoa que pensa assim, eu não quero saber de nada, não quero Jesus, ela não estaria aqui. Todo mundo que está aqui quer mudar. Quer mudar. Então, assim, esse é o foco. Como é que você chama? Leonardo. Ô, Leonardo, obrigado pelas suas palavras. O objetivo é esse mesmo. Porque, assim, eu espero que essas palavras não estejam sendo fortes no sentido de desanimar. Muito pelo contrário, nosso objetivo aqui é trazer ânimos. E é importante falar isso, porque esse é o foco. Porque eu já me senti assim, então eu queria passar esse fio de sim. No sentido assim, que muitas das vezes a gente acha que isso, que a gente vai se tornar sábio da noite pro dia, que a gente vai passar de ano da noite pro dia, né? Então assim, esse hábito, igual você colocou muito bem, diário, então eu só quis dar mais um complementar com um fio de esperança, até aqueles que estejam um pouco desanimados, que entendam que não, um gesto de bom dia, né? Eu dava um bom dia, hoje eu dou um bom dia. Por mais que pareça bobo, mas ele vai modificando a gente, vai modificando a hora da gente. Verdade. É verdade. Eu tenho um amigo que ele, todo dia que ele entrava no ônibus, ele dava um bom dia pro motorista. O motorista não respondia. E ele estava triste, e aí ele falou assim, eu não vou cumprimentar mais não vou falar mais nada não. Não falei nada, deixei. E aí no dia que ele falou assim, hoje vai ser o último dia, não vou cumprimentar mais não. Ele entrou e falou assim, sabe aquele bom dia que a gente fala? Bom dia. Sabe, assim, pra dentro. E o motorista falou pra ele, bom dia, Deus te abençoe. E aí ele se animou e passou a, sabe, assim, porque muitas vezes a gente fica esperando gratidão do outro. Eu estou fazendo isso, poxa, nem agradeceu? Olha, gente, o bem não é algo que a gente deve receber de volta do outro. Muito pelo contrário. O bem é algo que a gente deve oferecer. O outro vai oferecer também quando ele puder, né? E assim, realmente, não é todo dia que a gente está 100%, não. Não é todo dia. Muito provavelmente, vocês vão me encontrar aí fazendo coisas ainda erradas. Mas sabe por quê, gente? Se Jesus, se a espiritualidade, se a casa de Augusto for chamar, eu estou falando aí mais para mim, tá? For chamar, eu quero palestrante perfeito. E aí a gente tem que, a Érica não está aqui, né? Se a Érica falar, chegou aí, Quando ela me chamou, ela não falou que eu tinha que ser perfeito, não. Ela só falou, você pode transmitir o tema pra gente? E é justamente nesse sentido aí que o Leonardo está falando, porque assim, isso a gente não vai encontrar na Terra. O que a gente vai encontrar na Terra, gente? Aquela pessoa que fala assim, eu quero casar com um esposo perfeito. Vai ficar solteiro, né? Mesma coisa, se o homem falar, eu quero casar com uma mulher perfeita, vai ficar solteiro. Vai ficar, gente. Porque os relacionamentos é a construção do reino de Deus em casa, no lar. E como nós estamos conversando aqui, dialogando, é diariamente. Obviamente você vai encontrar no seu cônjuge coisas desagradáveis, coisas que você não gosta. Obviamente a esposa vai encontrar no marido, o marido vai encontrar na esposa. Isso faz parte. O que não pode acontecer, é claro, são coisas absurdas, fora do normal. Agressões, sejam verbais ou físicas, isso não pode ser admitido. Mas você vai se deparar com uma toalha em cima da cama. E o que é importante, gente? Dialogar, conversar. Dialogar. Às vezes a pessoa fica emburrada 3 meses. E aí quando resolve falar, já dispara aquela crítica.
que muitas vezes até acabam com o relacionamento. A conversa diária ajuda o casamento a se fortalecer. A conversa, o diálogo, não é? Diário. A mesma coisa acontece com o filho. Não adianta você achar que vai falar uma vez para o seu filho e ele vai obedecer. Não, é diariamente. Não adianta eu chegar para o aluno e falar, faça isso, é assim. Eu explicar a matéria no quadro e falar para ele, é assim. Não, eu tenho que repetir. Tem crianças, gente, que não tomam banho em casa. E chega lá na escola. Mas tem pessoas que não tem chuveiro em casa, tem pessoas que não têm. Põe num balde lá. Dá um jeito. Tem criança, gente, que chega em casa para assistir a aula de matemática, de língua portuguesa, e não tomou o café da manhã. Não tomou. Que absurdo. Tem crianças que vai fazer a aula de educação física e quase desmaia na quadra, porque não alimentou. Então, assim, a gente tem que... tem pessoas que não têm em casa, não tem. É a condição da pessoa. Então, a gente tem que olhar para as pessoas com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho, sabe? Com um pouco mais de respeito. Eu penso que na sociedade hoje a gente tem que falar sobre respeito, porque parece que o amor está muito... Mas é o respeito que vai nos possibilitar chegar até o amor, sabe? É o respeito. Você vai estacionar seu carro ali, pense no outro que está chegando depois. Então, assim, são condutas diárias que a gente vai demonstrando essa construção do reino de Deus. É tão bom, é tão agradável a gente trabalhar com alguém que está ali, né, no mesmo objetivo, na mesma sintonia, porque isso fortalece o ambiente. Porque caso contrário, quando um colega de trabalho não cumpre o dever dele, vai sobrecarregar o outro vai ter que vir e fazer. Então isso sobrecarrega. A mesma coisa no lar. Quando o marido não cumpre os deveres, sobrecarrega a esposa. Quando a esposa não cumpre os deveres, sobrecarrega o esposo. Quando ambos não cumprem os deveres, aí os filhos são jogados na sociedade, assim, sabe? Então, assim, nós temos uma grande responsabilidade no lar, que é justamente essa semente que Jesus plantou em cada lar, que é filho, chama-se filho. Mas assim, acontece também em algumas famílias, né? Então, o sexo entre o homem ou a mulher, que os pais, ou o pai ou a mãe, parece que abandonam e você tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Isso é complicado. Sim, isso acontece muito. E sobrecarrega o outro. Sobrecarrega. A mãe vai ter que exercer o papel de mãe e de pai. E o pai. Decisões que a gente tem que tomar e a mãe. Por isso que existe os pais, né? Não vai resolver. Então, assim, gente, isso acontece no plano espiritual também. A quantidade de espíritos que chegam no plano espiritual reclamando, sabe? E assim, é uma questão que a gente tem que pensar, porque nós temos tanto acesso, o espírita, a doutrina espírita, não estou dizendo que ela é melhor do que as outras, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que o espiritismo tem um acesso que ainda algumas organizações não aceitaram. Então veja bem, nós conhecemos o plano espiritual, sabemos como funciona. Não adianta achar que morreu e vai se transformar, como a gente está comentando aqui, vai chegar no plano espiritual um anjo. Sabe, muitas pessoas, quem aqui não deseja a paz? Não deseja. É muito comum nós encontrarmos a descrição nas lápides assim, descanse em paz. Mas será que, com todo o respeito que nós estamos falando aqui, será que esse indivíduo trabalhou essa paz para ele conquistá-la? Porque paz é conquista. Paz não é algo que meu pai me dá, que a minha mãe me dá, que meu professor me dá, que eu compro. Paz é uma conquista que eu trabalho, que eu planto no campo que Jesus está descrevendo aqui.
É o tesouro que precisa ser. Eu tenho que vender o que eu tenho para comprar essa paz. Só que tem pessoas que fazem o contrário, vendem a paz para conquistar coisas materiais. Sabe? Então, assim, a paz é uma conquista. A felicidade é uma conquista. Ela é individual, mas pode ser coletiva no sentido de que, sabe quando chega uma pessoa no ambiente e todo mundo se sente bem? Nossa, a pessoa senta do seu lado e você se sente bem. Essa pessoa está compartilhando a paz dela, está compartilhando a felicidade dela. Tem pessoas que eu sinto, sabe, que eu conheço aquela pessoa, eu nunca vi ela na minha frente, mas eu tenho certeza que eu conheço. Porque assim, a nossa aura, o nosso perispírito, ele é externo, ele é exterior a nós. Que a pessoa chegou uma vez, essa semana, a pessoa chegou perto de mim e abriu o sorriso para mim. Eu conheço ela, eu falei em pensamento, mas eu conheci, ela não me conhecia, porque ela começou a conversar, sabe? Isso vai além dos olhares, porque a nossa aura, ela toca uns nos outros. A minha aura, ela é externa ao meu corpo físico. Então, quando nós estamos aqui no coletivo, nós estamos nos tocando. A nossa aura está tocando uns aos outros. Então você sente a energia da pessoa, você olha para a pessoa, porque eu reconheço as pessoas não pelos olhos, porque o olho é fisiológico. Um deficiente visual, ele pode conhecer muito melhor alguém do que eu, porque ele não se vale dos sentidos físicos. Então ele presta mais atenção no que ele sente. Então é a aura que está tocando, é a energia que está chegando e a pessoa percebe. Da mesma forma, alguém desagradável, quando se aproxima, a gente sente. Porque é a energia que nós estamos compartilhando. Sabe? Então nós temos que cuidar da nossa energia. Da mesma forma que eu coloco a minha roupa para lavar na máquina, com relação à energia, eu não posso tirar a minha energia e colocar na máquina para lavar. Foi muito estranho, porque a psicofonia em mim entrou um pouco acelerada. E eu pretendo estar aqui e os meus globos. Só que eu estava passando uma expiação tão grande que eu peguei um copo de café e senti. Tinha alguém lá em casa, eu estava sozinha, mas eu sentia, porque eu sentia a pressão dele passando. Mas ele passou tão grande, ou ela, ou a energia, que o copo quebrou. Mas aí eu perdi a paciência com os problemas que eu estava passando. Eu falei assim, não, agora chega. Mas eu sentei, conversei e falei, agora chega. Já deu. E assim, não passou 3 horas. O que eu estava passando há mais de um mês, resolveu, eu pedi até desculpas por entender, porque eu estressei. Mas eu não entendi nada. O que a gente recomenda é que, assim, o médium, ele é um sensitivo muito mais, ele percebe as coisas com uma sutileza maior. O médium ostensivo. Então, assim, a gente sempre recomenda educar a mediunidade através de grupos de estudo, numa instituição, estudar a mediunidade, entendê-la e ir trabalhando. Porque, assim, a mediunidade não tem como a gente controlar. A gente vai ver, vai sentir. Às vezes você está querendo ir dormir, quer descansar, e você está vendo, sentindo coisas. Então isso precisa ser controlado. E isso vai ser feito num grupo de estudo sério, numa casa séria, para estudar a mediunidade e trabalhar. Né, para a gente ir controlando essas coisas. Mas você está encarnado, você está planejado. Eu já trouxe 5%, né? Eu aumentei mais 80% de expiação nessa encarnação. Mas expiação é aprendizado, né? O que Jesus manda para a gente são esses aprendizados aí. Então veja bem, gente, olha só o que eu estava falando com vocês, a questão do Hanan é interessante porque Hanan encontra com Jesus. Jesus está caminhando para Jerusalém e ele se encontra com Jesus, Hanan. E aí ele pergunta para Jesus, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E aí Hanan, Jesus, com todo amor, se a gente prestar atenção, Jesus ele não perde uma oportunidade para ensinar, para orientar. Então ele se encontrando com Hanan, Jesus diz para ele assim, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O que quer dizer isso? Olha só. O nosso encontro com Jesus é diariamente.
Quando eu encontro alguém na rua, esse encontro é com Jesus. Quando eu encontro alguém no ambiente de trabalho, esse encontro é com Jesus. Quando eu encontro alguém na casa espírita, esse encontro é com Jesus. Como assim, Warley? Jesus, ele não diz, é Jesus que está dizendo, não sou eu. Está no Evangelho. Todas as vezes que você der um copo de água fria para um necessitado, é a mim que você está dando. E eu estou entrando no que você está falando também. Todas as vezes, então, ora, levando em consideração o que Jesus diz, todas as vezes que você dá um copo de água fria para um necessitado, é para mim que você está dando. Obviamente, logicamente, quando eu faço mal para alguém, para quem que eu estou fazendo? Veja bem, Hanan representa os interesses do mundo. Hanan representa os interesses do mundo. Poder, bens materiais, exclusivamente bens materiais. O reino de Deus são os bens morais, intelectuais, são os bens permanentes. O que a gente deve observar, e aí eu ressalto aqui, é quem é que está dominando no meu coração? É Jesus ou é Hanan? Porque muitas vezes o nosso interior fala, não, isso é meu, isso é só meu. Mas Jesus está dizendo, é nosso. É nosso. Hanan diz, eu vou te amaldiçoar, eu vou te condenar, eu vou me vingar. Mas Jesus diz, eu perdoo. Então, a gente tem que analisar, a gente sempre está construindo alguma coisa dentro, aqui dentro. Nós estamos construindo diariamente. Mas o que a gente tem que pensar é, e aí cada um analisa, o que eu estou construindo é para Jesus ou é para Hanan? Porque Hanan questiona Jesus. Você veio procurar as fundações do reino de Deus? O que você acha que é isso? E aí Jesus diz, é a obra divina no coração dos homens. É o que Jesus diz, está no livro Boa Nova, na lição número 3. Humberto de Campos que traz para a gente. O encontro de Jesus com Hanan significa o encontro dos princípios morais com as questões do mundo. Porque Hanan não aceitou Jesus. Achou que essa história de reino de Deus é uma besteira, uma balela. É, porque o reino de Deus vai em contrário aos interesses dele. Por isso que ele não aceitou o reino de Deus. Por isso que Hanan mandou crucificar Jesus. Porque Jesus estava conduzindo as pessoas para o reino de Deus. E Hanan prendendo as pessoas no mundo. São duas questões contrárias que não podem existir no nosso coração. Não pode. Eu não posso ter Hanan e Jesus no meu coração. Não posso. Então eu tenho que escolher diariamente. Diariamente. Nós devemos fazer escolhas. Algumas vezes a gente opta por Hanan, algumas vezes a gente opta por Jesus. Faz parte da caminhada. O importante é a gente ter uma diretriz na vida. O meu foco é Jesus. Ainda que eu faça escolhas direcionadas para Hanan, mas eu estou focado no Cristo. Porque isso diz respeito às minhas imperfeições, que eu ainda não consegui me libertar. Mas, aos poucos, me direcionando para Jesus, eu vou trabalhar nisso. Mas é importante eu despertar para isso. É importante. Tem que despertar. E só para a gente finalizar, 2 minutinhos, o André Luiz, lá no livro... Eu vou citar esse básico, porque eu acredito que todo mundo conheça, que é o Nosso Lar, só para a gente fechar aqui. Estamos falando de trabalho, e trabalho tem que ser constante, gente, constante. O trabalho de burilamento interior. Burilamento interior. Porque o André Luiz estava com uma saudade da mãe dele. Minha mãe, eu desencarnei, estou aqui no plano espiritual e minha mãe não veio me visitar. O André Luiz estava triste. O que a gente estava falando, né? Às vezes a gente está ali triste, um pouco. O André Luiz estava se sentindo assim. Apesar de todas as orientações, de tudo ali em nosso lar, ele estava triste, porque ele estava com saudade da mãe dele. E aí o Lísias falou, olha André, você vai se encontrar com a sua mãe. Você precisa desejar. E aí o Lísias ia continuar, e o André falou, não, eu desejo, eu quero. Aí o Lísias falou para ele, olha, eu chamo a sua atenção.
Não basta só desejar, não basta só querer. Olha o que o Lísias fala para ele. Quando alguém deseja ardentemente algo, já se encontra a caminho da realização. Já está a caminho, quando alguém deseja. Porque a nossa mente emite fluidos magnéticos que vai atrair aquilo que eu desejo. Então, desejar significa que alguém está a caminho daquilo que está desejando. Convém não esquecer, contudo, o Lísias continua, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Porque tem pessoas que, nossa, eu mereço isso, mas não é possível, Deus está me castigando. Não, se revolta. Então é preciso saber desejar. Com humildade, com simplicidade, saber esperar o momento. Então, primeiro é desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Você merece a visita da sua mãe, André? O Lísias pergunta para ele. E aí o André ficou pensando. E dias depois, ele vai conversar com o Clarencio. Ô Clarencio, tem como você me dar um trabalho aí? Não, eu quero trabalhar. É assim que a gente começa a realizar os nossos sonhos. Me dá um trabalho aí. Ô Érica, eu estou com um problema. Aí a Érica vai fazer o quê? Ô meu irmão, vou te dar um trabalho aqui. Vou te dar uma atividade. É assim que começa a realização dos nossos sonhos. Então é isso, gente. Os nossos tesouros estão escondidos e a gente precisa identificá-los e trabalhar para conquistá-los e cultivá-los. Porque sonho a gente tem que manter. Não basta só adquirir, tem que manter. Porque se não manter a gente perde. Então é isso. Obrigado. Obrigada, Jesus te abençoe.